aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente voltou com o vídeo de Given. Faz um tempinho que eu não gravo sobre Given, né? Eu sei, me desculpem, mas é que eu preciso trazer outro tipo de conteúdo pro canal, enquanto Given ainda tá, tipo, a gente não tem acesso ao filme, a gente tem outras coisas vindo aí e tudo mais, novos animes, então a gente se organiza. A questão é que no dia 5 de setembro, uns perfis no Twitter organizaram uma Fuyama Day, um dia super divertido, que a proposta, a ideia do Mafuyama Day era justamente comemorar o relacionamento dos nossos bebês, tendo como base a data em que o episódio 9, que é o episódio que contém a cena do beijo dos meninos, foi animado, que foi no dia 5 de setembro que ele foi ao ar. Então já faz um ano que a gente teve aquela cena maravilhosa e o primeiro Madá do Mafuyu foi... Ai, meu Deus, que sensação. E eu queria participar. Eu perdi o timing, como vocês podem ver, né? Eu já perdi o Mafuyama Day, mas eu falei no meu Twitter que eu queria fazer um vídeo ou alguma coisa para participar disso, e a minha escolha foi escolher 5 motivos / momentos que mostrem por que Mafuyama é tão maravilhoso. Então eu organizei aqui, eu peguei não necessariamente 5 momentos ou 5 passagens da história, mas 5 coisas entre os meninos que eu vou exemplificar com passagens, com momentos. Eu trouxe 5 argumentos para vocês verem por que o Mafuyu e o Ritsuka são maravilhosos juntos. Para montar esse pequeno roteiro, eu decidi usar apenas as passagens que a gente já teve animada na televisão, porque eu sei que tem muita gente que fica presa apenas ao anime, e eu não quero trazer spoilers do que tá pra vir no filme, ou de passagens do mangá que vocês vão ver daqui um tempo só quando lançar aqui no Brasil. Mas então eu decidi ficar só com o anime, só o que a gente tem até agora, que inclusive eu acredito que seria realmente a metade dominadora, mesmo que eu buscasse coisas em tudo que já foi lançado. Eu acho que esta primeira parte ainda seria dominante nessa lista. Então agora a gente vai ver alguns desses momentos, alguns desses acontecimentos, passagens que fazem Mafuyu e Ritsuka Uenoyama tão maravilhosos. Primeiro de tudo, o Mafuyu conhecendo o universo da música e aprendendo sobre ela com o Ritsuka. Isso acontece entre os episódios 1, 2 e 3, é óbvio que se estende muito ainda, mas acontece mais entre os episódios 1, 2 e 3, começando com o Ritsuka esbarrando com o Mafuyu, ajudando ele com a corda do violão depois de toda aquela pressão, e então o Mafuyu implorando para que ele ensine ele a tocar. Isso tudo começa a ser construído assim, e aí a gente vai chegar nos momentos mais maravilhosos, que é a primeira vez em que o Ritsuka escuta o Mafuyu cantando e fica deslumbrado com aquela voz. Um momento que eu acho maravilhoso nessa proposta do Mafuyu entrando no universo da música, tem uma passagem deles quando o Mafuyu foi assistir ao ensaio da banda, e ele fala que ele teve no clube de música como o Ritsuka sugeriu, só que ele diz que ele aprendeu muita coisa, que é muito legal, eles são muito legais, mas que quando ele vê o Ritsuka tocando, o Ritsuka parece muito legal, e que ele quer muito que o Ritsuka ensine ele. E tipo, é um dos primeiros gay panics que o Ritsuka tem, é um tombo total pros meninos, pro Akihiko e pro Haruki, que estão perto também. É simplesmente maravilhoso esse momento. Tipo, eu acho que representa muito do que é o Mafuyu entrando nesse universo da música, né? Eu acho que essa passagem em específico, ela traz muito da proposta do que é o Mafuyu entrando no universo da música, que começou meio que como uma válvula de escape para tentar voltar, para tentar correr atrás do passado que ele perdeu, e que acaba se tornando uma coisa que mostra um futuro para ele. E como essa evolução vai ficar muito clara ao longo da obra pra gente, mas eu acho que essa passagem em si já mostra muito disso. Ele implorou pro Ritsuka ensinar ele porque ele queria viver, meio que resgatar um pouco do passado dele. Só que depois ele quer continuar porque ele enxerga um futuro naquilo ali, não necessariamente na música, o viver dela, mas no que a música tá trazendo pra ele. Além de tudo, essa sede de conhecimento e de entrar no mundo da música do Mafuyu, ele começa a trazer de volta o que existia de bom no Ritsuka. Então a gente vai ver outros diálogos e outros momentos onde o Mafuyu
tendo tão ansioso para ver o Ritsuka e o Ritsuka tendo uma Mahuyu por perto, como ele vai se tornar melhor, como ele vai voltar a tocar com muito amor, como ele fazia antes que ele havia perdido, como ele vive querendo escutar a voz do Mahuyu de novo, como nos piores momentos o que ele pede é a voz do Mahuyu, como ele sabe que aquilo pode trazer algo diferente. Então essa entrada do Mahuyu no mundo da música vai resetar basicamente os sentimentos e a vida do Ritsuko Enoyama nesse universo e vai trazer algo novo, uma esperança nova pro Mahuyu. É claro que essa é a base de tudo, é a coisa mais significativa, eu acho, de toda a história e representa muito bem trazer isso como um argumento. No episódio 6, a gente tem o Enoyama finalmente refletindo sobre os próprios sentimentos quando ele percebe que sente ciúme do Mahuyu. No final do episódio 6, quando eles estão sozinhos lá na escadaria da escola, o Mahuyu, ele acha inclusive que o Ritsuka tá dormindo e ele fala sobre como ele tinha alguém de quem ele gostava e como ele queria falar sobre isso na música. E logo o Enoyama percebe que ele tá sentindo algo estranho escutando aquelas coisas. Uma pessoa de quem o Mahuyu gostava muito, então ele percebe que ele tá sentindo ciúme. É um final bastante denso, né? Porque, cara, é um adolescente de 17 anos descobrindo o ciúme e isso é uma coisa bastante curiosa nessa fase. Então a gente vai ver o Enoyama percebendo os sentimentos dele, como ele se sente em relação ao Mahuyu finalmente. E como ele tenta se enganar e esconder, mas ele tá com medo, desesperado, super assustado por escutar a música que o Mahuyu pode estar compondo, escutar a letra dela, porque ele tem medo que essa letra, essa música seja pra essa pessoa. Isso acaba levando a gente a uma das minhas passagens favoritas, por mais que mais tristes. Ela acontece entre o episódio 8 e 9, entre o final do episódio 8 e o início do episódio 9, e é o momento em que o Mahuyu tem que viver o desespero de novo e o Enoyama, ele precisa superar esse ciúme, esses sentimentos dele. O show tá prestes a começar e aparentemente o Mahuyu não tá com a letra preparada, ele não tá pronto pra cantar. Só que o que o Enoyama faz nessa situação é insistir por ele, lutar por ele como ele sempre fez? Não, é desistir. Ele simplesmente se conforma e diz que tudo bem, eles se apresentam sem letra e isso vai destruir o Mahuyu, porque ele nunca viu o Enoyama desistir de algo assim. Ele sempre esteve empurrando o Mahuyu pra frente e dizendo que ele conseguia, que não era pra ele parar. E pra simbolizar esse desespero e esse rompimento de sentimentos que a gente tem, é justamente as cordas da guitarra do Mahuyu se arrebentando. E isso é muito simbólico, porque começamos o anime com o Ritsuka consertando as cordas da guitarra dele, e agora a gente tem o Ritsuka nesse desespero, nessa insegurança, arrebentando essas cordas como se fossem as cordas do coração, né? Sempre simbolizou muito isso em Given. Então, graças a um empurrão do Haruki, o Ritsuka, ele vai perceber a merda que ele fez e ele vai mais uma vez consertar, porque é isso que é importante nas cordas da guitarra, né? Tu pode consertar elas e ele vai fazer isso mais uma vez. Ele vai se desculpar, ele vai conversar com o Mahuyu, dando força pra ele de novo. E, cara, é muito triste, é uma cena desesperadora de triste. O final do episódio 8, quando as cordas arrebentam, é, tipo, muito cruel. Só que, ao mesmo tempo, mostra como os meninos estão amadurecendo e mostra muito pra gente do que o Ritsuka fazia pelo Mahuyu, o que ele conseguia tirar do Mahuyu de melhor e como uma coisa tão boba, né, uma desistência tão boba pode ser um gatilho tão forte, tão pesado pra uma pessoa que já tá emocionalmente fragilizada como Mahuyu. E, cara, é uma cena triste, cara, é muito triste, mas traz um resultado maravilhoso, porque mostra um amadurecimento gigantesco do Ritsuka nesse momento. Chegamos ao clímax do anime no episódio 9, e eu acho que é o momento mais claro, onde as coisas ficam mais óbvias, tirando o momento em que o Mahuyu fala abertamente sobre isso, mas é quando finalmente eles estreiam e a gente escuta pela primeira vez o Madá do Mahuyu, quando ele começa a cantar aquela letra que ele escreveu, que o Ritsuka tinha tanto medo que fosse pra alguém que ele gosta muito, que é uma letra que fala sobre superação, sobre seguir em frente, sobre continuar vivendo mesmo depois de perder alguém importante, mesmo depois de uma grande tragédia, mesmo depois que
parece que teu coração tá totalmente destruído. É uma música que fala sobre como existe alguém ao lado dele ainda, como ele pode encontrar alguém que possa trazer isso tudo de novo pra ele e que ele não precisa esquecer o passado dele, mas ele precisa superar. É uma música sobre seguir em frente, sobre continuar. Given é sobre isso, né? Given ensina isso pra gente. O momento em que eles trocam olhares durante a apresentação, quando o Uritsuka percebe que o Hafuyu começou a cantar e eles se olham, quando o Mahuyu percebe que o Uritsuka tá ali com ele, que o Uritsuka tá ali pra seguir em frente com ele. Então, cara, a gente tem a coisa mais emocionante de todo o episódio, todo mundo se emocionando com a voz daquele menino, todo mundo se emocionando com aquela letra cheia de emoção, cheia de poder, uma letra forte, densa, parecendo apenas triste, mas que se a gente pensar com calma, ela é uma letra feliz, porque ela tá falando de um menino que tava totalmente quebrado e que tá aprendendo que a vida tem que continuar. E depois disso ele sai do palco totalmente destruído, e no backstage o Uritsuka, sem saber como realmente se expressar, ele simplesmente dá um beijo no Hafuyu. É um momento... Nossa, esse momento levou todos os fãs à loucura, desesperados. Todo mundo ficou maravilhado porque o Uritsuka não sabe o que dizer. Ele nunca sabe o que dizer, né? O Uritsuka é maravilhoso porque ele nunca sabe o que dizer, mas ele sabe o que fazer e ele dá um beijo no Mahuyu e diz pra ele ficar ali, porque ele sabe que ter que cantar aquela canção, ter que se expressar daquela forma, acabou com o menino, destruiu ele, e depois de um beijo cheio de amor, um beijo que fala todos os sentimentos do Uritsuka, o menino fica ali descansando, pensando sobre aquilo. Cara, a estreia da banda, a primeira música do Mafuyu, é definitivamente o ápice de tudo e é simplesmente maravilhoso. Foi dirigido de uma forma sensacional. Então, nossa, tipo, no mangá já era muito bom, mas quando a gente escuta a primeira vez animado, o primeiro Madá é simplesmente sensacional, é sério. Só de pensar já me dá um nervoso, já me dá uma coisa. E depois, então, a gente tem o episódio 10. No episódio 10, depois do Uritsuka nem lembrar direito do que aconteceu, mas com o tempo ele vai lembrando, inclusive, que beijou o Mahuyu. A gente tem esse episódio 10, eu acho que ele é o mais claro pra gente sobre como a relação deles é maravilhosa, sobre como o Uritsuka lá no fundo é um cara maravilhoso, cheio de amor pelo Mahuyu. Quando a gente vai ter umas passagens fofíssimas, quando ele vai até a casa do Mahuyu e cuida dele lá doentinho, o Mahuyu todo corado, doentinho, atendendo ele, e ele fica lá um tempão com o menino. É tipo simplesmente maravilhosas essas passagens. Quando os dois vão juntos à praia, que a praia ela ganhou um significado muito grande pros dois meninos. Ela foi o primeiro encontro do Mahuyu, né, com o Yuki, e ela se tornou isso, ela se tornou aquele lugar, se tornou a primeira alguma coisa pro Mahuyu. Só que também foi o primeiro encontro do Uritsuka com o Mafuyu, então acabou se tornando pro Uritsuka também o primeiro lugar que ele foi com o Mafuyu, e se torna muito especial pra eles, porque pro Mafuyu se torna o lugar onde ele começa a deixar o passado dele pra trás, ele começa a superar as perdas dele e também mostra o futuro que ele consegue, que ele tá encontrando, tudo que ele tá conquistando aqui. E pro Enoyama simplesmente significa um grande começo. É muito gostoso tu ter a tua primeira vez sempre de alguma coisa, mas tu ter a tua primeira vez de alguma coisa com alguém é muito mais especial. Então não importa se o Mahuyu já esteve ali com o Yuki, aquela é a primeira vez dele com o Enoyama, e é muito gostoso ver isso, é muito gostoso ver os dois juntos ali, e ele sorri de uma forma tão natural e gostosa e fala pro Uritsuka: eu gosto de você. Ele se declara abertamente pro Uritsuka nesse momento. E aí a gente vê o quanto nosso neném evoluiu, o quanto ele finalmente aprendeu a expressar, a mostrar os sentimentos dele de forma clara, e como conhecer o Uritsuka e viver a música foi tão importante pra isso. O Uritsuka vai lidar com isso, com um ataque de gay panic desesperados, e a gente vai ver todas as personalidades do Uritsuka entrando em conflito lá dentro, mas sabendo que ele tá
chegando a algum lugar, ele tá conhecendo uma coisa nova. Inclusive eles representam muito disso, brincando com a personalidade virgem do Uritsuka, porque o Uritsuka é um jovem que tá finalmente conhecendo o amor. E cara, se vocês já passaram por essa fase, a gente entende que são assim que os nossos sentimentos, as nossas diversas personalidades, as nossas emoções, elas ficam bagunçadas quando tu vive algo do tipo. Eu acho sinceramente que nenhum vídeo que eu bolasse ou que eu fizesse aqui pro canal ficaria realmente aos pés do que eu queria pra representar o quanto eu amo o Uritsuka e o Maruyu e o quanto eles são importantes, o quanto eles merecem todo o carinho do mundo. Mas eu tô tentando fazer minha parte. E eu quero que vocês me ajudem deixando nos comentários momentos, coisas, vivências dos meninos que vocês acham que representa muito disso. Eu poderia ficar horas aqui citando praticamente todos os diálogos, todos os envolvimentos deles, mas eu não posso. Ia perder um pouco do foco, ia perder um pouco da graça do vídeo. Então eu juntei esses 5 momentos, 5 coisas que eu acho que representam muito bem isso. Eu sei que eu perdi o Mafuyama Day, mas eu espero que vocês continuem assistindo ao vídeo. Eu quero já avisar que tá sendo desenvolvido, o roteiro tá bem dizer pronto, de um vídeo sobre curiosidades de Given. Ele vai ficar muito legal esse vídeo, tem muita coisa, muita informação relevante, mas vai ser muito divertido esse vídeo. E eu também tenho um plano de trazer um vídeo aí fazendo uma lista sobre os melhores gay panics do Enoyama. Eu acho que ia ser um vídeo super legal também, então por favor deixem aqui nos comentários o que vocês acham dessas ideias. O like se vocês gostaram do vídeo, porque ele é muito importante. Divulguem esse vídeo, mostrem pros amigos, convençam os amigos de que Mafuyama é maravilhoso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Me segue nas redes sociais, eu sou @Guto no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.